Benedito, nós temos uma questão aqui no Facebook, onde a pessoa pergunta como ela pode se fortalecer para se livrar dos vícios da bebida e do cigarro. Perfeito. Vícios esses que fazem parte ainda da vida terrena, né? Esse processo de adicção, esse processo de compulsão, não só pelo cigarro, pela bebida, a comida, a sexolatria, o próprio consumismo, as emoções exacerbadas, o desequilíbrio dos processos emocionais, a adicção do amar mais o outro do que a falta de amor para consigo, são processos de desamor, são estímulos, são fugas da falta do amor próprio. Todas as adicções, todas elas, não tem uma, né? Até o homicídio da passividade, o indivíduo que mata por amor, né? Num processo extremamente egoísta, torpe, de loucura. Tudo isso é o desamor, a falta de amor, a falta de aceitação, a falta do indivíduo se conhecer. Então, nós, pela nossa natureza, por estímulos externos, nós vamos criando certas experiências, certos comportamentos, que no qual vão virando hábitos, como uma forma de você entorpecer, como uma forma de você aliviar, como uma forma de você buscar o prazer, a dopamina, a recompensa. Não é isso que diz a neurociência? Nós buscamos a recompensa. Então, um indivíduo que trabalha às 14, 16, 18 horas, né? Um indivíduo que precisa buscar essa recompensa. Ah, eu mereço, mas é uma recompensa de uma questão externa. E aí, essas experiências, esses hábitos, eles vão virando compulsões. Porque você precisa mais, e você precisa aumentar as doses. Não é? Sabe aqueles indivíduos que eles entram no relacionamento, terminam entre outro, mas sem fazer uma análise, o crivo da própria razão, e eles vão engatando isso em experiências, e mais experiências catastróficas, desastrosas, porque ele precisa da recompensa do amor, que o outro o aceite, né? Que o outro o ame, que o outro faça ele feliz. Porque é isso que nós fazemos. Nós terceirizamos isso à comida, à bebida, ao cigarro, ao entretenimento de uma forma exagerada ao outro, que tudo isso venha me fazer feliz. Nós trocamos o aspecto. Porque uma hora que você começa a fazer isso de maneira interna, uma hora quando você começa a se amar, que você entende primeiro a sua doença, a sua adicção, e digo mais, tá, ele questionou sobre bebida, sobre cigarro, mas a questão da adicção emocional. Muitas vezes mais catastrófica do que a bebida. Uma dependência emocional. A pessoa chega no fundo do poço, ela chega a se destruir porque ela não se ama. E não se amando, ela permite que o outro destrua a sua estima. Que o outro destrua a sua capacidade. A ponto do indivíduo se suicidar. A ponto do indivíduo se aniquilar. Então, o amai-vos que Jesus nos convida é a sanidade mental, é o equilíbrio das nossas emoções, é o autoconhecimento, e é claro que a busca desse amor, a construção dele, não se faz do dia para a noite, não tem uma receita básica, não há uma bússola, mas sim há várias ferramentas que você, buscando essas ferramentas, você consegue construir isso dentro de você. Um indivíduo adicto pelo álcool, o primeiro passo dele é compreender que o álcool lhe faz mal. E há alcoólatras de final de semana. Há alcoólatras que só bebem cerveja.
e bebem muito no final de semana. Porque ele diz, eu mereço, eu preciso, eu trabalhei a semana inteira. Então o que ele está pegando? A dopamina do prazer. Eu preciso, a recompensa. Porque eu aguentei o trabalho, eu aguentei o chefe, eu aguentei o meu dia a dia, então eu mereço. Não é isso que a gente faz? Nós extrapolamos. Carnaval é a mesma coisa. Tem o carnaval, eu mereço. Não é? Eu trabalhei, eu juntei dinheiro, eu mereço. E aí a gente tem esses exageros, esses excessos com justificativa. Com uma devida justificativa. E não percebe o processo da adicção. Como o consumista, que chega no final do ano, gasta muito mais do que ele pode. Já gasta, mas ele justifica porque ele merece. E assim nós vamos buscando justificativas. Então, o primeiro passo para que um indivíduo consiga sair de um hábito ruim é reconhecê-lo. Perante ao álcool, eu não dou conta. Ao cigarro, eu preciso parar. O médico já me deu o ultimato. As pessoas que amam demais, de forma exagerada, se colocando como pano de trapo, e que há terapias a isso, elas precisam rever o comportamento delas. Elas precisam rever. Porque ela acha que dando de uma forma tão excessiva, ela acha que ela vai receber da mesma maneira. E elas fazem isso com seus esposos, com seus filhos, e a mesma coisa aos homens, fazem o mesmo tipo de comportamento. Então, é necessário o reconhecimento da adicção. É o primeiro passo. Segundo, é buscar a terapia, buscar ajuda, seja ela cognitiva, psíquica, espiritual, porque você precisa desconstruir isso, você precisa entender por que é que você faz isso, por que você busca isso. Para que isso te serve? O que você esconde? O que você camufla em você? Que você não quer enxergar. Porque você tem medo de enxergar. Porque você vai ter que lidar com a sua sombra. Você vai ter que lidar com os seus fantasmas interiores. Então, é um passo para que você vá construindo de forma lenta e gradativa essa personalidade que você quer ser. Esse indivíduo no qual você quer ser. Mas eu não conheço outra forma se o indivíduo não reconhecer e se ele não buscar tratamento. Ele não pode ter vergonha da doença dele. Porque a doença dele, por um bom tempo, serviu para que ele sobrevivesse. Para que ele se mantivesse vivo. Então ele não pode ter vergonha. Nós não podemos ter vergonha do que nós somos. Ao contrário, nós precisamos entender o que somos. Como nós construímos isso, como chegamos aqui, e dizer, essa velha roupa eu não quero mais, eu preciso mudar isso. E para mudar, você também precisa mudar hábitos. E tudo começa com a nossa mente. Tudo começa com os nossos pensamentos e sentimentos. Tudo começa entre você e o seu pensamento. A maneira como você olha, como você se olha, a maneira como você se trata, a maneira como você caminha na sua trajetória espiritual. Um indivíduo que não tem foco, um indivíduo que não mentaliza o que quer ser e corre atrás disso e vai construindo isso pouco a pouco, qualquer caminho para ele serve. Mas o indivíduo no qual ele começa a ter foco com ele, se observando como ele se comporta consigo próprio, como ele se trata emocionalmente, como ele se cuida ou não se cuida.
ele começa então a ressignificar. E o pensamento, ele tem uma dinâmica poderosíssima sobre o nosso cérebro. Então, se você acordar de manhã e se olhar no espelho e começar a dizer a si próprio que você se ama, mesmo não se amando ainda, você vai ver que você vai conseguir se amar. Isso é um exercício. Só que o que acontece conosco? Nós não queremos fazer as mudanças nas pequenas coisas. Isso é o grande problema do ser humano. Ele já quer começar nas maiores, e aí ele não dá conta. Aí ele se acha incapaz. Mas eu digo uma coisa a vocês: comecem nas pequenas coisas da vida. Pequenas mudanças, elas vão trazer aspectos extremamente significantes daqui um mês, daqui 2, daqui 3, daqui 4. Se vocês se conhecem, em primeiro lugar, sabem da sua conduta, do seu pensamento, do seu sentimento, começou a mudar hábito, você vai mudar pessoas. Você não vai mudar só lugares, você muda pessoas. E buscando pessoas que no qual lhe diz muito agora o que você quer ser, é a lei da afinidade, é a lei da atração. Isso não é só para encarnados, é também para os desencarnados. É um caminho que eu não quero percorrer mais. Eu te respeito, não estou te julgando. Já percorri esse caminho, mas não quero mais para mim. Eu não vou mais caminhar com você, porque eu não quero mais para mim. É o que diz as reuniões de AA. Você tem que mudar lugares, hábitos e pessoas. Você só muda hábito quando você muda lugares, deixa de frequentar lugares e as pessoas que no qual têm o mesmo hábito que você. Então são hábitos saudáveis. Começar a trocar hábitos saudáveis. Uma caminhada, uma meditação, uma conversa boa, um bom livro, um bom filme. A busca da sua espiritualidade, sua meditação, suas orações diárias, pequenas orações diárias que são nada mais, nada menos do que bons pensamentos. Trabalhar a gratidão em si próprio. Seja grato. Comece a enxergar as pessoas ao seu redor, pessoas boas que se preocupam com você. Seja grato o que você tem. Seja grato até mesmo à sua doença, porque você tem muito a aprender com ela a ser uma pessoa melhor. Seja grato. Não maldiza a vida. Não maldiza as experiências. Saia do processo da maledicência, do julgamento. Trabalhe mais a positividade. Conheça teus pensamentos. Isso é pouco a pouco. E vai ter mudanças significativas. Então, nós precisamos aprender a cortar esses hábitos, mas só cortamos esses hábitos quando nós nos conhecemos, o que queremos, aonde eles estão nos afetando. Enquanto eles continuarem nos afetando e a gente não querer enxergar realmente, não tem mudança, não tem cura. Como diz o filósofo Seneca, faz parte da cura o desejo de ser curado. E a cura maior, nada mais, nada menos do que a cura interior, a cura íntima, a cura da alma, os olhos que abrem de forma interna. Essa é a verdadeira cura. Enquanto nós buscarmos o milagre achando que alguém vai resolver o problema que é nosso, achar que esse milagre, né, que vai cair do céu um dia, você terá que esperar sentado. Porque é a lei do trabalho. Não tem como você querer ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Então eu tolero, eu amo, perdoo, oro. E é claro
ninguém é dono da verdade, e ninguém tem que mostrar a verdade para ninguém. E ninguém tem que abrir o olho do outro à força, à violência. Por quê? Porque Jesus nos convida primeiro a enxergar o argueiro que está no nosso olho. Porque se você enxergar esse argueiro que está no seu olho, que são suas dificuldades, as suas lutas íntimas, o quanto você luta para estar de pé, grato, positivo, a força que você faz, você entende o caminho das pedras e você sabe que não é fácil. Por isso que a gente deixa de julgar o outro. Por isso que a gente deixa de julgar o outro. Porque foi fácil para chegarmos até aqui, para você fazer mudança íntima, é fácil. Não é dolorido? Não tem espinhos internos que nos ferem a sensibilidade? Então por que nós vamos perder tempo julgando o outro? Não temos tempo a perder com o julgamento alheio. E aí fica mais fácil de você poder ajudar uma pessoa que ela abra esse olho vagarosamente, sem violência, sem desamor, porque aí é uma descaridade. Que ela consiga enxergar a sua própria natureza, porque a caridade, ela é muito suave. Ela é muito suave. É como nós gostaríamos que fosse feito para conosco. Porque não é ruim quando alguém te joga uma verdade na cara do que você é? Não te fere a sensibilidade? Não te desestimula? Não te desmotiva? É assim também para com os outros. Por isso que o convite que eu faço a vocês é ouvir mais e falar menos. Porque quando nós ouvimos mais, o próprio indivíduo que vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, ele mesmo percebe a fala dele, ele mesmo fala do problema dele e ele mesmo vai falar qual é o caminho que ele tem que percorrer. Aí você pode só dizer assim para ele: olha, você mesmo está dando a resposta. E pega aquela fala dele: olha aqui a resposta para você do seu problema. Às vezes ele tem vergonha de falar, então nós precisamos deixar que ele fale, porque ele precisa falar. Ele precisa destravar aquilo. Ele às vezes tem vergonha de falar da vida, ele tem vergonha de falar o que ele pensa, o que ele sente. Então nós temos que deixar ele à vontade. Fala. E deixar que ele fale da dor. E aí na fala dele ele vai chorar, ele vai ser terapeuta dele. Ele vai falar da dor dele, ele vai entender muitas vezes a dor dele. Claro que não é num único processo, mas ele vai conseguir. E aí ainda ele vai dar o caminho que ele tem que percorrer. Mas ele não tá, muitas vezes ele não percebe o que ele está falando. Então, o terapeuta, ele só pega aquela pequena palavra e joga para ele. Olha, você acabou de dizer isso aqui. Você sabe o caminho. Despertando nele um insight, um processo de autoconhecimento, de despertar de uma forma suave, tranquila, pedagógica. Qual a pedagogia do Cristo? Porque o Cristo, ele ouvia muito mais e falava muito pouco. Ele gostava de ouvir histórias. Porque ele sabendo que ouvindo as histórias, ele olhando e valorizando a história das pessoas, porque é isso que a gente devia fazer, olhar nos olhos. Primeiro, quando alguém está falando com você, olhe nos olhos da pessoa. Se interesse pela história dela, porque ela está precisando que alguém se interesse pela história dela. É isso que ela quer. Ela quer contar a história dela. Ela quer contar a dor dela. Ela quer pôr a dor dela para fora. Para que depois, num processo quase que automático, ela comece a entrar nesse processo de catarse. E é o que Jesus fazia. E não é simples isso? Mas a gente não olha nos olhos. A gente não quer ouvir as histórias. Se a gente não ouve as histórias de quem a gente dorme junto, das pessoas que nós dissemos que amamos, como é que nós vamos ouvir a história das outras pessoas?
Se nós não queremos ouvir histórias, não temos paciência de ouvir o que o nosso filho fez, e ele vai correndo para dizer o que ele fez. A esposa vai correndo para dizer o que ela fez, o esposo vai correndo para dizer o que ele fez. O neto, o familiar. Se nós não temos a paciência de ouvir a história deles, porque também tem um outro porém, nós não conhecemos a nossa própria história. Então é necessário se amar. Amar é fazer com que você entenda a sua história, que você compreenda os porquês da tua história. Por isso que é necessário um processo de reflexão, muitas vezes de choro, de tristeza, às vezes de mágoa, de felicidade, e aí nós vamos transitando nesses processos emocionais e vamos conhecendo o nosso estado de espírito. Porque o mundo moderno nem nos permite hoje sermos tristes, entendermos o processo da melancolia, da tristeza. Porque é nesse processo de tristeza que saem grandes poemas, a arte, a filosofia, o porquê, o entendimento de introspecção. Porque nós temos que viver um processo de dopamina incessante. É incessante. É como se tristeza fosse algo ruim. Tristeza é um estado de espírito que faz com que você analise, se autoanalise, percorra no seu mundo íntimo, interrogue quem é você, desconstrua paredes, muros, quebre paradigmas. A tristeza permite isso. Só que a gente não se permite viver ela. Porque o mundo não nos permite vivermos a tristeza.